Boa noite! Estamos ao vivo! Olá, olá! Vamos esperar o pessoal entrando. Estamos ao vivo agora. Oi, Pri, a Pri já entrou. Deixa eu já ir te convidando. Dessa vez vai dar certo, Pri. Pera aí. Vê se deu certo aí, se tu já recebeste. E vamos aguardando o pessoal para entrar. Vamos lá. Eu enviei a solicitação aí, Pri. Vê se foi. Senão tu me envia uma. Eu hoje estou sem auxiliar técnico, então nós vamos ter que nos virar nos 30. Deu certo, entrou. Hoje deu certo. Hoje funcionou. Hoje a plataforma não nos boicotou, ela já está atualizada, pelo menos esperamos nós. Não chega de nos boicotar, né? Chega hoje. Chega. Toda semana era uma situação diferente, algo novo, e aí não funcionava um comando. Outro dia a gente não conseguia postar stories em vídeo, não tinha como, era só fotos. Não, e aí derrubava. Eu vinha enfrentando, não sei, vocês todos aí, mas eu já vinha enfrentando uma dificuldade com vídeos acima de 15 segundos, assim, não conseguia postar. Eu tava tendo que baixar os vídeos, colocar, transformá-los num só e subir novamente. Porque sempre que eu ia subir, um bloco ficava sem postar. Dava erro. Já tava dando um probleminha. Mas até aí eu tinha descoberto essa solução. Baixava os vídeos, emendava, às vezes até aproveitava para botar uma legenda e subia de novo. Mas acho que foi terça-feira passada, eu não me lembro mais, nem de jeito nenhum, nem com nada de música, não. Nada resolvia. Nada. Era só foto estática e o textinho. Era a única coisa que carregava. O único formato que carregava. Bom, Pri, muito feliz de te ter aqui de novo, para a gente poder falar desse assunto que é muito interessante, que às vezes nós deixamos um pouquinho de lado, não damos tanta atenção quanto as palavras. Eu costumo ver muito as pessoas falando como que eu posso ter uma comunicação mais culta, ter palavras mais bonitas, mas a comunicação ela não é feita só de palavras bonitas, de palavras cultas, diferentes. O que mais importa na comunicação é que o outro te compreenda e nem sempre ele vai te compreender com palavras cultas. Pois eu até lembrei de uma pessoa, num lugar onde eu trabalhava, numa escola onde eu trabalhava, e que tinha um discurso muito culto e era a pessoa mais chata do mundo quando pegava o microfone. Primeiro porque ele nunca mais parava de falar e fazia questão de usar palavras e expressões que estavam fora de uso comum, que as pessoas não entendiam. Usava palavras muito rebuscadas e o que acontece nesse momento? A pessoa desconecta, as pessoas não ficam assistindo. Então é isso que acontece quando a gente tenta fazer uma comunicação muito forjada. Exatamente. Usar palavras cultas e muito complexas não vai tornar a tua comunicação mais eficaz. Às vezes, pelo contrário, né? Até porque a comunicação é a conexão com o outro e ela só acontece se você conhecer o seu público. Você precisa conhecer o público para o qual está falando. Eu sempre digo, a sua linguagem não é que você não vai mais poder usar, como a gente às vezes fala, cuida das gírias. Não é que você não vai mais poder usar gírias nunca mais, mas você precisa saber onde, quando, em que locais você pode usar e em que locais não é tão adequado. Quando eu trabalhava na escola, na Restinga, quando eu trabalhava com os jovens, eu dizia para eles, a linguagem de vocês não tem nenhum problema. Agora, vocês não podem chegar numa entrevista de emprego e eu dizer, e aí, feio, qual é que é? Qual é? Não, tu não pode chegar chamando o cara de feio, como eles se chamavam. Fazer, e aí, galera, qual é que é, maneiro? Para eles tem um significado. A linguagem não está errado. Quer chamar o cara de feio, não tem nenhum problema a tua linguagem. Nada. O problema é
como tu vai fazer esse ajuste. Dependendo do local onde tu vai fazer, esse discurso não vai funcionar. A outra pessoa não vai enxergar com bons olhos. Então, a gente tem que ter essa noção. A comunicação é exatamente isso que eu estou dizendo. A gente tem que ter a noção aonde a gente está, com quem a gente quer se comunicar e o que a gente quer que a outra pessoa entenda, principalmente, né? Aproveitando, quero dar boas-vindas para o pessoal que está entrando aí na nossa live e dizer que o nosso tema de hoje é sobre os gestos e expressões na comunicação, a importância de nós sabermos alinhar, de nós sabermos como, quando usar os gestos e as expressões, que às vezes, como nós comentamos já, fica um pouquinho de lado, nós não damos tanta atenção, nos focamos nas palavras bonitas. Mas entrando bem no tema agora, Pri, como eu já falei da questão das palavras bonitas, o que impacta mais? O que tu achas assim que impacta mais a pessoa? O que ela vê primeiro? Os gestos, as expressões, a forma como a pessoa se porta, se posiciona ou as palavras? Nós nos comunicamos como um todo. É o conjunto que comunica. Né? Se eu não abrir a minha boca, se eu chegar aqui e ficar aqui quietinha, com certeza vocês vão começar a olhar o cenário onde eu tô, o que tem lá atrás, tem um sofá verde, vão começar a ficar até se questionar se eu não falar nada, né? Mas vão ficar olhando o todo, vão ficar procurando entender um pouco a meu respeito no local onde eu estiver, onde eu tô. Nesse momento, claro, eu dou o exemplo da sala, porque é onde eu tô, no meu cenário aqui. Mas sempre que a gente chegar num lugar, as pessoas vão fazer essa leitura. Por isso a gente sempre fala que a primeira impressão é a que fica, que é aqueles primeiros segundos, e vários testes são feitos com fotos, com imagens, e as pessoas simpatizam ou não pela cara. Esse papo de, eu não fui com a cara dela, aquela coisa assim, não sei, eu não conheço aquela criança, mas eu não fui com a cara dela. É real, a pessoa não foi mesmo com a cara, a pessoa às vezes não sabe explicar. Aí te pergunta, mas o que tu não gostou? Não sei. Porque é isso, a comunicação também envolve isso, envolve o que o outro, como o outro percebe, e muitas vezes por coisas que o outro nem sabe explicar. Quando a gente fala assim da primeira sensação, do primeiro impacto, da primeira vista, depois a gente tem que pensar que a gente comunica com tudo. Desde o cabelo, desde o óculos que eu estou usando, se eu estiver usando um óculos assim, se eu estiver usando um óculos mais chamativo, se eu estiver usando um óculos diferente, tudo isso eu vou estar comunicando alguma coisa. Nem sempre é o que a gente quer comunicar, né? Às vezes não é bem aquilo que a gente gostaria, a gente não acerta, ou a gente não se dá conta que está comunicando. Mas eu vou pegar um exemplo. Quem nunca chegou num lugar e se sentiu desconfortável porque está vendo como todo mundo está vestido e está vestido com uma roupa diferente? Tu chegar, por exemplo, numa festa onde está todo mundo elegante, as mulheres todas maquiadas, e tu tá com um coque, com uma caneta Bic, calça jeans e uma camiseta Hering. E um tênis All-Star ainda. Tu vai se sentir desconfortável e vai chamar atenção na multidão. Com certeza as pessoas vão olhar e vão se perguntar: por que tá vestido daquele jeito? O que a pessoa tá fazendo ali? Não sabia que a festa era de gala? Não se preparou? Tá trabalhando nos bastidores? O que a pessoa tá fazendo? Ela não precisa falar nada, mas só por chegar naquele diferente do ambiente, a pessoa já comunica algo e as outras pessoas já fazem as suas interpretações. Então, o discurso é a segunda parte, porque é o primeiro que as pessoas notam. Primeiro é esse impacto visual, a gente comunica com visual. Depois é que as pessoas vão parar para ouvir, depois é que as pessoas vão prestar atenção no que está sendo dito. Claro que envolve, aí a gente vai falar, agora já tem um elemento distrator atrás de mim, aqui um elemento passando atrás de mim para... Então, o que acontece? Se a gente pegar dados científicos, o mais impressionante é que só 7% da nossa mensagem, do que a outra pessoa presta atenção no que a gente fala, tem a ver com as palavras que a gente usa. O resto, 38% tem a ver com o tom de voz, porque é outro exemplo, né? Se eu pegar um discurso e eu fizer, por exemplo, uma live o tempo todo falando no mesmo tom de voz, não importa o assunto que eu estiver falando, as pessoas se desconectam, vão fazer outra coisa, não prestam atenção, né? Ou até prestam atenção pelo inusitado de ter alguém ali falando. Né, no mesmo mas não tom. Vai compreender nada, com certeza vai prestar atenção por outra coisa. Mas o que em é outras isso? situações, menos na mensagem em si.
vai prestar atenção no que está acontecendo, no que essa... Aí vai começar a prestar atenção. Nossa, que pessoa tão chata. Também, olha esse cabelo, tem esse óculos ali, aquele cabelo no olho. Aí a pessoa começa a olhar e procurar informações de outras formas, em outros, mas menos na mensagem, nas palavras, porque o resto está chamando atenção. Então, e o restante, os outros 55% estão ligados aos gestos que a gente faz, a como a gente comunica, o que a gente leva de informação além das palavras. Então, por isso que quando a gente quer ter uma comunicação mais efetiva, a gente tem que se preocupar sim, né? Se a gente vai... Depende do local onde eu tô. É muito diferente como eu vou me comunicar numa mesa, num bar, numa mesa com os amigos. É muito diferente se eu tiver numa reunião com meus colegas de trabalho. É muito diferente se eu tiver numa entrevista de emprego. São situações diferentes. E situações diferentes exigem um comportamento diferente para que eu consiga ser mais eficaz. Então, depende, eu preciso saber com quem eu vou falar, né? Para saber o que eu vou dizer e como eu vou dizer isso. Exato. Porque o que eu vou dizer também é importante. A gente está aqui, não quero menosprezar o que, pelo contrário, né? A gente parece assim, quando a gente fala desses dados científicos, parece, então quer dizer que o que eu vou dizer não é importante. Não, é que ele sozinho não comunica tudo. Porque não adianta eu ter um discurso super legal, a minha fala tá super planejada, e aí eu tô nervosa. E aí eu começo... eu queria muito falar... E eu começo, ou então eu começo a mexer no cabelo, assim, porque eu tô muito tensa. E eu começo, assim, a distrair. A pessoa que tá me ouvindo se distrai. Ou então tem pessoas com cacoetes maiores, assim... Fazer assim, nunca conversou com alguém com esses cacoetes. Eu já conversei com pessoas... E as pessoas acabam não se dando conta fazendo isso, ou porque estão tensas. Sim. Ou então aquela coisa assim, fica ajeitando, mexendo... E aí ela revela muito mais do que ela quer dizer. Do que queria. Então nós podemos dizer que vícios não acontecem só na linguagem verbal, mas na não verbal também. Também, os mesmos vícios. E se a gente pegar, normalmente estão juntos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo específico no caso de televisão e vídeo, tá? Eu vou pegar naquilo que a gente trabalha no dia a dia, no que a gente vivencia. O que acontece quando a gente vai fazer entrevista e que a pessoa tá nervosa? Ela começa a mexer o corpo assim. Ou então ela começa a dar passos. E aí quando vê, ela sai do enquadramento. Tanto que nós sempre temos, quando a gente vai gravar com alguém, a gente põe ou uma mochila ou uma cadeira, algo para marcar, e a gente diz pra pessoa, fica aqui, porque a gente não vai ficar te seguindo quando tu vai andando. E a pessoa, a tendência é, sem sentir, ela vai andando, ela vai se mexendo, porque ela tá nervosa, então ela começa. Ou então, o mais normal também é ela ficar se balançando, troca o peso de uma perna para outra. Mas não é porque ela tá pensando nisso, é o vício, é o nervoso, né? E aí se junta isso, se a gente pensar, aquela coisa quando a pessoa começa a tremer a perna, começa a se tremer, deixa eu ver se eu consigo fazer tremer a perna e tremer até a mesa aqui, não vou conseguir. Aqui, ó. Mas assim, a pessoa começa a se balançar, começa a mexer com as mãos, porque o que acontece quando a gente está tenso, o nosso corpo responde. Então, por isso que também acontece esses momentos. Então, na tensão, o que a pessoa faz? Começa a suar frio as mãos. Então, ela começa a mexer as mãos, porque ela tá suando. E se ela se dá conta que tá nervosa, ela começa a quer disfarçar. Quanto mais ela quer disfarçar, mais ela demonstra que tá tensa, que tá nervosa, que não sabe o que vai dizer. E aí, o que acontece muitas vezes? Isso afeta a fala. Porque ela vai gaguejar, ela vai usar os vícios de linguagem, ela vai usar aquele né, em. O que são os vícios de linguagem? Normalmente é porque a pessoa precisa preencher aquele silêncio, ela não consegue, ela tá tão tensa que daí ela começa a fazer né. E ela acha que não pode, eu já falei muito para as pessoas que eu convivo, ela pensa que ela não pode fazer o silêncio. Não, você precisa fazer o silêncio, também é comunicação. É você dividir as ideias, saber colocar cada uma dentro do seu lugar. Então, precisa haver esse silêncio. E pensar que o outro que está do outro lado também precisa disso para assimilar. Então, também precisa desse tempo. Então, por isso que a gente tem que respeitar o tempo da pessoa que está do outro lado. Respeitar o tempo da nossa fala. Respeitar o tempo do que a gente quer falar. Dar tempo para as coisas. Respirar, né? Porque tem gente que fala.
quando termina já tá que nem um cachorro. Não aguenta mais falar porque fica ofegante, porque não faz pausas, não para. E eu tenho um problema muito sério, cada um tem que descobrir qual é o que dispara o seu estado nervoso. Eu tenho um problema não só com o nervoso, mas eu tenho, quando eu penso, começo a querer falar uma coisa e começo a pensar, o meu pensamento é muito acelerado. E aí eu emendo. Às vezes eu não consigo terminar a frase, porque eu acelero, eu quero falar e tô pensando já no que eu vou dizer lá na frente, e aí eu começo a falar, quando eu vejo assim, eu já me atropelei toda. Aí às vezes, quando eu tô conversando com o Fabiano, ou às vezes até em aula, assim, tá, para que eu não te entendi nada. Então, assim, e eu já me dou conta que tô acelerando. Porque é o hábito, é o fato eu já falo rápido por natureza, já falo muito rápido, então quando eu começo a tentar falar tão rápido quanto o meu pensamento, pode ter certeza que o negócio não vai funcionar. A pessoa do outro lado não vai entender, vai ter um curto-circuito. Comunicação então, também é autoconhecimento, é me avaliar também, me analisar. Bom, o que eu posso melhorar? Deixa eu só pegar a fala aqui, ó. Prisma Amaral colocou assim, também acontece comigo e acabo misturando os assuntos. Exatamente. Eu acompanho, assim, o que eu fiz quando a gente começou a fazer lives todos os dias, na pandemia, eu comecei a prestar atenção e assistir esse material. E eu percebi que em alguns momentos eu não terminava a fala. Porque eu começava um pensamento e aí eu já estava pensando em outra coisa que eu ia dizer. E aí eu emendava e eu ficava escutando esse pobre da criatura que estava lá do outro lado me ouvindo. Eu não terminei, não concluí uma coisa e já comecei a falar outra. Porque eu começava a falar uma coisa e me lembrava de outra. Então eu juntava com uma outra ideia e juntava com uma outra ideia e não conseguia concluir. Então, essa é um reflexo do nervosismo. E por que a gente está falando, mas se a gente vai falar só de gestos e coisas, não, é que a comunicação, ela é tudo. Tudo. Tudo comunica. Se eu não estiver tranquilo, se eu não tiver, e aí alguém fala, se conhecer, se eu não conhecer o meu nervosismo, se eu não souber que isso, e eu não identificar, porque, por exemplo, o que aconteceu? Eu percebi que isso era um problema. Vocês também se manifestam aí. Manifestando também. Os meus agora, chegou a minha mãe, que não estou ouvindo o barulho do carro aqui do lado, agora todos eles vão fazer uma manifestação aqui também. O que acontece quando a gente... Agora deixa eu até fui falar dos cachorros, já me perdi na linha do raciocínio aí. Nós estávamos falando da questão de se conhecer e saber o que é importante para não se perder. Se perder. O que a gente tem que entender, se me perdi. A gente tem que entender o que a gente quer falar, o que a gente quer dizer e como é que a gente se manifesta, como é que o meu nervoso ou o meu estado se manifesta, o que eu perco, como é que eu perco o controle, o que acontece em mim para que eu possa corrigir, para que eu possa pensar. Se eu tenho cacuete, eu tinha na adolescência, eu sempre usei o cabelo inteiro, eu sempre tinha o cacuete de me esconder atrás do cabelo, eu tinha muita vergonha, eu sempre usei o cabelo inteiro, assim, e era uma coisa, quanto mais tímida, aí assim, às vezes eu saía mais coisa. O que eu estava fazendo com isso? Na verdade, eu estava tentando me esconder, porque um problema de baixa autoestima, eu não me sentia confortável, não me sentia um bichinho feio, todo problema que todas as adolescentes passam, cada uma com a sua neura, mas a minha era essa, e eu me escondia atrás do cabelo, então eu tentava fazer disso um esconderijo. Adiantava? Claro que não. Mas, na verdade, e ainda chamava mais atenção. Porque o que era aquela criatura com aquele cabelo no olho? Então, às vezes, o que a gente quer esconder, quando a gente é o que a gente mais comunica. Às vezes, a gente quer esconder alguma coisa e acaba chamando atenção muito mais do que a gente gostaria. Vou dar um exemplo de quando a pessoa quer passar despercebida. Normalmente a pessoa quer entrar quietinha, ela derruba um negócio, ela faz tropeça em alguma coisa. Quando a pessoa quer assim, não quer chamar atenção, entra num lugar que ela tá... Muito possivelmente ela vai acabar chamando toda a atenção toda para cima dela de uma outra forma. Por não querer chamar atenção. Então, quando também você já entra assim pensando, a pessoa já entra pensando, eu tô nervoso, eu vou ficar nervoso, eu sou nervoso. Ou então ela expressa isso, olha, eu tô um pouco nervoso, mas pode ter certeza, vai o caminho inteiro nervoso, porque você, ainda mais quando você expressa, a pessoa que já tem dificuldade com o julgamento dos outros, se ela vai expressar, eu tô um pouco nervoso, como muitos fazem, ela vai ficar o tempo inteiro, eu falei que eu tô nervoso, então eles estão vendo que eu tô nervoso.
E outra, ela já avisa o que a pessoa, o que faz a pessoa dizer no início do discurso assim, ai, eu tô muito tensa. Ela quer se desculpar, ela quer, na sua inocência, ela pensa que no momento em que ela verbaliza para as pessoas que ela tá nervosa e que ela tá tensa, todas as pessoas vão desculpar as falhas dela. Mas no momento em que ela faz essa declaração, ela faz o inverso, ela assume que ela tá nervosa e não consegue fazer o que ela não quer fazer, ela não quer errar, ela não quer ser julgada como atrapalhada. O sonho dela é que as pessoas dissessem assim, nossa, nem parecia que estava nervosa. Só que, na verdade, acontece o inverso. As pessoas dizem, ai, também dá para ver, né? Olha aí, não para de gaguejar, não consegue concluir, não termina, ou se perdeu de novo. Acontece como eu perdia os papéis, derrubava as coisas, acabava me atrapalhando, porque é justamente a tensão. Quando a gente está tenso, a gente tem muito mais dificuldade. Se a gente externiza isso, aí só piora. E a pessoa acaba se apegando a coisas que tem ao redor dela. Por exemplo, põe a mão no bolso, fica com a mão no bolso, aquela sensação de que se ficar ali tá tudo bem. Ou então se encosta mais perto de um pilar, de algum lugar, porque parece que aquilo ali vai sustentar, vai dar segurança. Não, esses dias a gente estava observando uma situação e nos chamou a atenção que porque as pessoas, por exemplo, elas quando vão dar entrevista ou quando elas vão participar de um programa ao vivo, elas querem uma outra pessoa do lado com elas para dar força. A outra pessoa não precisa falar nada, mas elas têm a necessidade de que a outra pessoa vá junto. E a gente sempre vai fazer entrevista, muitas vezes a pessoa diz, tá, mas a gente pode fazer juntos? Não, tem que entrevistar uma e depois a outra, não consigo entrevistar as duas. Mas ela não pode ficar aqui comigo? E isso não é assim uma situação ou outra, é em vários ambientes a gente passa pela mesma situação da pessoa querer ter alguém do lado. Na verdade, ela tá insegura e ela se sente mais segura se alguém estiver do lado. Hoje, o que a gente faz muitas vezes? A gente diz, sim, ela pode ficar ali, mas a gente não enquadra a pessoa, ela não sabe. Depois a gente até explica, não, agora a gente faz com vocês, agora é vocês duas. Mas se a pessoa precisa daquilo ali para se sentir mais seguro, ok? A gente tem que ajudar as pessoas a se sentir mais seguras. Porque no momento em que se eu já de cara digo, não dá, tem que ser sozinho, a pessoa já deixa um mal-estar. Puxa, não vou poder. Então a gente faz esses ajustes para ajudar, para que a gente possa mais contribuir, que a pessoa se sinta mais à vontade. Até porque é um passo a passo. Nós não aprendemos tudo de um dia para o outro, nós não nos desenvolvemos de um dia para o outro. Por isso, eu costumo dizer muito que eu não acredito em ideias muito prontas que dizem assim, você vai se tornar o melhor em 7 dias. A vida toda é um processo. Os nossos relacionamentos são um processo. É aprendizado todo dia, é transformação todo dia. Eu gosto muito da história, seja 1% melhor todos os dias. Melhor do que você mesmo. Comece fazendo devagar, se desafie aos poucos. Então, vá fazendo dando pequenos passos. E na comunicação, eu vejo muita gente dizendo, mas eu não consigo falar para a câmera, eu não consigo falar no palco, eu não consigo. Então, a pessoa já se barra que ela não consegue. Eu não sou boa para isso, eu não vou conseguir. E quanto mais ela tiver esse posicionamento e esse pensamento, menos ela vai conseguir. Né? Então, ela precisa primeiro acreditar que vai conseguir. Esse é um primeiro passo, assim, mas precisa se preparar também, porque quanto mais ela se preparar, e às vezes o preparar aqui eu não estou falando de decorar um texto, mas preparar o que vai dizer, preparar o que vai falar, como vai falar, até para poder pensar, sim, se eu vou dar o exemplo do vídeo, se eu vou falar um texto em vídeo, eu tenho que pensar assim, qual é o gesto que eu vou fazer para enfatizar aquilo que eu quero dizer, se eu quero dar ênfase para alguma coisa, eu preciso pensar, tá, mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero que as pessoas façam? Eu vou falar, eu vou te ensinar como você vai fazer chegar de um lugar para outro, eu vou te levar, ajudar o passo a passo que vai levar de onde você está hoje para você se melhorar, inventando um texto qualquer na hora, mas assim, pensando em gestos. A pessoa vai conseguir, se ela treinar, se ela ensaiar um pouquinho antes, se ela não deixar para improvisar na hora, ela vai conseguir descobrir quais são os gestos que ajudam ela a falar melhor a mensagem. E aqui não é que ela precisa pensar, né? Não é que ela precisa pensar assim, bom, na hora que eu for dizer tal palavra, eu tenho que fazer tal gestos. Não, a gente fala com o corpo o tempo todo. Com certeza. Mesmo quem não usa as mãos,
né, no dia a dia, quem não é acostumado a falar com as mãos, a gente usa o corpo todo para falar. Né? A gente tem esse hábito, a gente fala, a gente gesticula, a gente concorda. Por exemplo, se tu me disser assim, é muito fácil falar, é muito fácil gravar o vídeo. Claro que é super tranquilo. Se eu começar a fazer uma fala e eu estiver negando, a pessoa do outro lado não vai acreditar no que eu estou dizendo. Exato. Porque eu estou negando. Não, é super bem, é fácil, mas eu tô Ou falando vai pensar contrário. que é uma ironia, né? Que depende da Ou vai mensagem pensar que que é uma passa. ironia, ela vai dizer, tá, o Ironizando. que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que não, e às vezes as pessoas fazem isso, as pessoas estão dizendo uma coisa e estão gesticulando o contrário. Elas estão dizendo uma coisa, mas o seu corpo está dizendo outra. Elas estão querendo vender uma mensagem ou passar uma mensagem e o seu corpo está dizendo outra completamente diferente. Né? Então, a gente fala com o corpo, a gente fala com os olhos, a gente fala com os gestos. Então, é todo um conjunto. Eu posso, isso é natural do ser humano? Mas qual é o problema? O problema é que quando o nosso estado nervoso, quando a gente está tenso e quando a gente quer falar intencionalmente, isso deixa de... O natural acontece o contrário que a gente quer. Muitas vezes a gente não consegue fazer o que a gente gostaria. Porque tenho certeza que numa mesa de bar, vou deixar de ser tão botequeira, mas numa roda de chimarrão com os amigos, Claro. Num parque de tarde, tomando um café com as amigas, a conversa flui tranquilamente. E ninguém precisa dizer que tu vai dizer, para tudo que eu tenho uma coisa para contar agora. Ninguém precisa dizer, você vai fazer assim com as mãos, vai dizer, para tudo, escuta o que eu tenho para dizer. Ninguém vai te dizer, tu não precisa pensar, eu vou fazer assim com a mão para que elas pensem, para que elas me escutem melhor. Não. Naturalmente sai. Por que não sai natural quando a gente está com um discurso pensado, planejado ou nervoso? Justamente porque quando a gente está tenso, as coisas já não fluem da mesma forma. Então, eu já fico mais dura. Eu posso assumir outra postura que revela que eu tô tenso. Eu não me mexo. Eu não consigo me mexer. Eu fico aqui. Agora aqui, deixa eu ficar com as mãos assim. Eu fico, por exemplo, com a mão parada o tempo inteiro aqui. Eu começo a fazer a minha fala, mas eu não consigo nem abrir as mãos. Ou então, eu não consigo fazer o gesto normal, de como eu faria se eu estivesse falando alguma coisa. Fico aqui. Posição de rezando para que isso acabe de uma vez, pelo amor de Deus, acaba logo, né? Claro, vou aproveitar que eu estou em pé para falar em gestos que a gente tem que ter cuidado, e eu vejo seguido. A gente tem que cuidar para que os nossos gestos não fiquem dizendo coisas mais... Tem coisas que têm outro sentido, então eu vejo as pessoas às vezes fazendo gestos sem querer, que significam outras coisas. E aí, não é porque elas querem comunicar uma coisa subentendida, não. É justamente porque ao mesmo tempo que ela está fazendo assim, ou que ela está fazendo assim, ela faz outros gestos que podem distrair. Porque daí a pessoa começa a olhar e diz, o que ela está fazendo com as mãos? Olha o que ela está fazendo. Então, pode chamar atenção para outras coisas. Então, é muito comum quando a gente vai fazer uma fala, o nosso corpo... a gente demonstrar através do nosso corpo toda a nossa tensão ou todo o nosso desconforto. Por isso que quando a gente vai apresentar trabalhos acadêmicos, vai defender algum trabalho, ou até apresentar trabalho normal em sala de aula, é desconfortável, as pessoas gaguejam, primeiro porque não são nem preparadas a gente não é preparada na nossa vida para ir para frente do público. E segundo, porque tu tá ali numa situação em que tu tá sendo avaliado, em que tu tem que saber mostrar que tu decorou, que tu entendeu, todo mundo tá te olhando, e aí tu fica tenso, tu começa, não consegue dizer, fica nervoso, e claro, não flui. Peguei um exemplo corriqueiro, porque é uma coisa mais comum do que gravar vídeos, ou uma coisa que quem fez, na sua vida de estudante, todo mundo um dia teve que ir pra frente da sala de aula, encarar os colegas. Então, é uma situação mais difícil. É ali que começa, é o primeiro passo. E o que deveria ser feito? O que deveria ser desde a escola, desde pequenos, os alunos deveriam ser preparados para isso. Deveriam ser preparados para enfrentar, mostrar para eles que não tem nenhum problema. O professor deveria reprimir os colegas que riem, debocham, em vez de permitir que fiquem com as piadinhas no fundo. Né? Então, deveria criar um clima que as pessoas se sentissem mais à vontade. E mostrar para ela que não tem problema errar. Não desconta a nota porque a pessoa ficou nervosa, que aí tu deixa ela mais tensa ainda.
Então, deveria, e aí a gente começa a falar fugir um pouco do que a gente está, do objetivo da nossa conversa, mas a gente sabe que o que a gente está conversando aqui sobre comunicação, tá lá, o problema está em vários outros espaços que deveriam ser incentivada a comunicação. Né? As pessoas não são, elas não são incentivadas a se comunicarem melhor, desde a escola, desde as famílias. Né? Nós falamos na família sobre também. isso na semana passada, eu falei com uma psicóloga sobre como as relações influenciam a nossa comunicação, e nós fomos lá no início, lá no bebê, nós comentamos também, quando o bebê não é compreendido, ainda não se sabe se aquele choro é de fome, se aquele choro é de carinho, de dor, do que é. Ali já começa a interação, mostrar como se comunicar, como um entender o outro. Claro, e às vezes, e aí é que começa a questão, né, já começa em casa, quando a criança começa a se comunicar. Se a criança fala demais, é porque ela fala demais, a criança aí é tolhida a não falar, se ela fala muito alto, é porque ela fala muito alto, ela é chamada a atenção porque ela não fala, e aí é educar assim, ai, não fala, para não atrapalhar, não abre a boca agora, ai, não faz assim, não faz assado, é cheio de nãos, né, que vai tolindo, e não é, e ao mesmo tempo, se a gente pensar, agora voltando, falando das crianças, mas as crianças falam com o corpo, as crianças expressam com o corpo, elas expressam, se elas não escondem, se elas não estão contentes, elas não têm muito mais dificuldade de fingir que tá bom, né? E muitas mesmo que elas não digam nada, a cara delas revela. E a gente pensa que nós adultos conseguimos esconder as mesmas coisas. É a mesma coisa. A mesma sensação que a gente tem lá, a gente pensa, só que a gente pensa que está escondendo quando a gente não gostou de alguma coisa. Dificilmente a gente consegue fingir, a gente está sentindo desagradável, a gente pode estar com aquela cara de paisagem ali, mas tu tá passando pro outro que tu não tá, tu tá rindo com um sorrisinho. Algum significado o outro está entendendo. Né? Não consegue fazer da mesma forma, porque o teu corpo fala. Né? O teu corpo revela muito mais do que o corpo da gente revela muito mais do que a gente gostaria. Então, esse é um grande, tem dos dois lados. É um problema se a gente não souber usar, e pode ser uma grande solução, porque o nosso corpo pode nos ajudar a nos comunicar melhor. Ele vai fazer, muitas vezes eu não vou ter como esconder algumas coisas que eu estou sentindo, algumas coisas que eu estou pensando, mas eu posso treinar e desenvolver sim para ter uma comunicação mais eficiente, mais eficaz, para usar o meu corpo a meu favor, se eu estou falando. E aí pode ser em todos os aspectos. Se eu estou trabalhando com a venda, se eu estou trabalhando com uma entrevista, se eu estou trabalhando, se eu sou professora, se eu estou trabalhando com pessoas, não importa. Se eu tô na igreja, se eu trabalho não importa em que local a pessoa trabalha ou que ela trabalha com a palavra, ela vai precisar se comunicar melhor, sempre, e vai precisar se preparar para situações diferentes. Assim como a nossa linguagem verbal, os gestos também precisam olhar o local, o espaço, para entender como eu vou me portar, como eu vou me posicionar, como eu vou gesticular naquela situação, naquele momento. Um exemplo bem básico, por exemplo, um exemplo muito simples, se a pessoa ela tá aqui, tu tá ouvindo, tu tá falando com a pessoa e a pessoa tá o tempo todo de braços cruzados. Ela pode estar com o maior sorriso no rosto e tá ali com a cara de que tá afim do que tu tá falando. O fato dela estar com os braços cruzados já revela que ela tá fechada. De alguma forma, ela passa essa informação de que ela não tá aberta porque tu tá dizendo, né? Por mais que ela esteja fingindo que tá e tá até balançando a cabeça. Claro, se ela tá com frio, se ela tá encolhida, outra história, mas normalmente se a pessoa tá aqui com o braço cruzado, ela não tá aberta, ela revela isso. Ah, mas nem era isso que eu tava pensando. Mas é isso que o teu corpo tá dizendo. Então, mesmo que não seja o que tu estava pensando, o teu corpo está dizendo isso. Então, às vezes, as pessoas não se dão conta. É o gesto parecido com, eu estou ouvindo alguém, estou com a pessoa com a mão no bolso, né? Eu estou aqui, enfiei as mãos no bolso porque eu não sei o que fazer com as mãos. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que as mãos, elas são ser usadas por o que tu está falando. A gente usa as mãos o tempo todo. Então, se eu estou botando elas nos bolsos, eu estou perdendo de usar as mãos na minha comunicação. Se eu vou fazer uma fala
com alguém, eu posso usar as minhas mãos. E aí uma pergunta que me fazem muito. E se eu usar as mãos em excesso? Bom, mas para usar em excesso é só se tu tivesse difícil, né? Tá dançando, porque o que é usar as mãos em excesso? Eu sempre devolvo a pergunta quando a pessoa me diz assim, e se eu estiver usando as mãos em excesso? O que é excesso? Se tu vai gritar, bom, aí talvez tu esteja usando justamente porque tu precisa dar muita ênfase. Eu preciso dizer, pelo amor de Deus, me ouçam. Bom, então eu tô usando as mãos para dizer algo que eu preciso reforçar. Então não é o excesso. A gente não usa as mãos assim o tempo todo, porque dificilmente, pode ser que alguém use, né? Mas dificilmente a gente vai se atrapalhar e usar em excesso. O mais comum é a pessoa não usar, ou fazer os gestos repetitivos, ou não saber o que fazer. Aqui, claro, com a posição que eu tô, as minhas mãos não aparecem, mas o tempo todo eu vou acabar falando com as mãos, vou reforçar com as mãos o que eu tô dizendo. Porque a gente está se movimentando, então o que eu vou dizer? Dá para usar as mãos? Dá. Tem problema usar as mãos? Não. Como é que eu treino? Eu posso treinar para falar com as mãos? Eu tenho uma maneira. Quanto mais natural, tem que pensar, quanto mais natural tu tiver, quanto melhor tu tiver contigo, quanto mais tu te conhecer, melhor tu vai usar o teu corpo para se comunicar. Claro que existem técnicas, assim como existem técnicas de oratória, assim como existem técnicas. Olha, eu estou usando as mãos, eu não estou pensando, agora eu vou enumerar. Não, mas se eu estou enumerando alguma coisa, automaticamente eu já começo a colocar. É que nem pensa assim, quando a gente diz assim, não, digita aí, e a pessoa faz assim com as mãos. Não, digita aí, coloca aí, escreve aí. Ou, anota tudo direitinho, e a gente faz isso, anota direitinho, anota o que tu tem que anotar. Esses gestos, normalmente, eles saem sem pensar. Não precisa ser uma coisa, não é uma coisa que a gente planeja no nosso discurso. Mas, aí a gente volta lá. O que acontece quando o discurso não é natural? Quando não é numa fala natural? Porque na fala natural do dia a dia, isso vai acontecer. Quando que a gente vai ter problema com os nossos gestos? É quando a gente ter uma intenção atrás do nosso discurso. Ou eu estou em cima de um palco, ou eu estou na frente de uma sala de aula, ou eu estou numa entrevista de empregos, ou eu estou trabalhando diretamente atendendo ao público, ou eu estou falando com clientes, e estou trabalhando com vendas, e preciso apresentar um projeto para um cliente novo, ou preciso conversar com alguém. Aí esse discurso ele tem que ser um pouco mais planejado, não é um discurso tão fluido. Então, no momento em que eu vou pensar o discurso, se eu ensaio, se eu planejo, se eu me programo, eu posso pensar qual é o gesto, eu posso falar. Se eu estou ensaiando, eu vou ver qual é o gesto que eu no ensaio eu não estou nervosa, o gesto vai sair mais natural. Então, eu posso pensar, olha, eu tenho que lembrar. Na hora eu não posso ficar dura, eu fiz esse gesto com a mão. Quando eu enumerei para ele quais são as vantagens, olha, esse produto aqui, vou te mostrar, ele tem N vantagens. Você vai usá-lo, sei lá, vou tentar aqui, esse creme de cabelo aqui, ele é ótimo, ele serve para melhorar, ou para unir a ponta da raiz, para sei lá o que mais, para não sei mais o quê, para não sei mais o quê, tirar a oleosidade. Então, eu vou enumerar. Então eu posso usar as mãos para ficar mais claro para o cliente que eu estou dando ênfase para isso. Eu posso mostrar de alguma forma. Então, se eu faço esse ensaio ou essa fala antes, eu consigo detectar algumas coisas para usar na hora, para que eu não esqueça na hora, para que na hora eu consiga fazer com que isso saia mais natural. Então, esse é o grande desafio, eu acredito, é a gente entender que a comunicação que funciona é a natural. E aí como eu vou ser natural se eu tô com um discurso planejado? Como eu vou ser natural se esse discurso aqui eu ensaiei? Poxa, eu tô defendendo a minha dissertação, eu tô defendendo a minha tese, eu ensaiei isso aqui meses, eu tô com esse discurso aqui pronto, com esse texto pronto. Como eu vou ser mais natural na hora de fazer essa fala aqui? Bom, treinando, ensaiando, pensando. E não se cobre se no início você fica nervoso, se você tropeça, se você se balança de um lado para o outro. Identifique o que você faz. Identifique qual é o gesto que você faz de nervosismo. Outra coisa que eu tinha quando adolescente, eu ficava tensa em lugares que eu ia e que eu ficava nervosa, eu começava a puxar as mangas assim. Então, era uma coisa... Já vi vários adolescentes fazerem. Por que eu fazia isso? A minha tensão fazia com que eu puxasse. Bom, esses dias eu achei o mais engraçado quando eu fui ver umas roupas de adolescente que já tem, não sei se já tem um buraco para enfiar o dedo aqui assim.
Hoje tem. Eu disse assim, ah, isso aí de certo era pra mim quando eu era Como? adolescente, mas eu ficava puxando assim de tensa. Então eu fazia gestos, eu tinha essa mania de puxar a roupa porque eu tinha necessidade de fazer alguma coisa. Eu tava nervosa e não sabia o que fazer e puxava a roupa. Então são coisas que depois a gente vai desenvolvendo com o tempo, vai prestando atenção nesses gestos. Outro gesto muito comum que as mulheres, principalmente mulheres, né, mexem no cabelo. Aí começa a botar o cabelo para trás da orelha. Começa a mexer aqui. Ou então aquelas Fica mulheres assim, que quando né? começam Dá aquela olhadinha pra baixo, assim, e e mexem no põe a cabelo. mão. Ou então com mulheres de cabelo comprido que começam a falar e aí tem mania de começar a fazer um coque. Daí faz um coque e prende. Sim. E aí se prende de Ou, novo ou e tem mexe no cacho e começa cabelo. aqui. Tem o Ou cacho e começa a começa a enrolar enrolar o o dedo cacho. aqui assim. Então, são pequenos, e aí são pequenos vícios de linguagem, só que a diferença é que aqui a gente não está falando nem do né, nem do né? A gente está falando de cacuetes que a pessoa tem também com gestos, né? Eu conheci uma pessoa que ela falava e se piscava assim, fazia assim com os olhos. Até que eu me dei conta que aquilo era um nervosismo. Cada vez que ela ia falar uma coisa mais importante, ela começava assim, fazer um negócio com os olhos. O que raio é isso? Até eu Ou entender às vezes é um costume, eu acho, da pessoa. Ela cria um costume, um hábito. Eu, por exemplo, tinha um professor de química que ele ficava o tempo inteiro, quando ele falava, ele mordia a língua. Ele ficava assim, o tempo todo, parecia que ele tava mascando chiclete, mas não, ele tinha esse cacuete de estar sempre assim. Tem gente que morde os lábios aqui, que faz assim. Então, essa coisa dos cacuetes e dos gestos que a gente vai criando, e quanto mais enraizado, mais difícil da gente se livrar. Depois. Mais difícil da gente se livrar desses cacuetes. Seja de botar o cabelo toda hora para seja de botar o cabelo toda hora para trás da orelha, seja de mexer no óculos, seja em. Nossa, mãe do céu, olha só. Não é nervosismo. Não, tem pessoas que são estabanadas por natureza. Mas Com certeza. o que eu posso falar sobre essa questão de nervosismo e de timidez? Eu sempre fui uma pessoa que falei muito. Fui uma criança que falava demais, aquelas que vêm no boletim escolar, assim, conversa desnecessária, que a professora já não sabia mais onde me colocar para que eu parasse de falar. E quando eu entrei na adolescência, eu me escondi. E aí eu me escondi através da escrita. Eu tinha na época, claro, como eu já tenho aí, né? Eu já passei bastante dos 40, eu tinha na época amigos por correspondência. Eu escrevia muito, já que eu não podia, eu me sentia tolhida, eu não queria falar, porque eu falava demais, então eu escrevia compulsivamente. Então eu tinha essa veia, assim. E com isso, o que eu fazia? Eu me escondia. Era uma maneira de me esconder. E aí eu passei a ter vergonha de apresentar trabalhos em sala de aula. Eu passei a ter vergonha de falar. Eu tinha vergonha de ir no centro da cidade e ir no banco. Minha mãe pedia para eu ir no banco, fazer um serviço de banco. Aquilo para mim era um negócio, uma tortura. Eu tinha que ir numa loja pagar uma conta. Nossa, eu pensava assim, no que vai acontecer? Por muito tempo. Eu fiz há um tempo atrás aquele Reels da pizza. Que a pessoa liga, eu não sei falar. Por muito tempo eu fui assim, eu não queria falar no telefone. Eu tinha uma trava de falar no telefone, porque eu criava ideias, mas eles vão pensar que é uma criança que tá falando, porque eu passei por isso várias vezes. Pela minha comunicação no início ser mais fina, era uma voz que não se posicionava. Porque eu sempre, quando eu ia falar, não, tá alto, fala baixinho, tem que falar baixinho, era cortada. E eu me acostumei a falar assim baixinho, e as pessoas não me entendiam, elas não ouviam o que eu tinha para dizer. Por muito tempo eu não conseguia nem ligar para pedir uma pizza, para pedir um X, eu passei por isso também. E claro, o que acontece, e a gente fica, quando eu fui na época, aí chegou no final do ensino médio, que eu fui escolher uma profissão. Eu ia dizer, e aí, depois de tudo isso, jornalismo, que nem eu. Eu não sabia se eu faria letras, a minha dúvida era se eu ia fazer letras ou engenharia ou veterinária. Eu tinha umas dúvidas bem próximas acima da outra, tudo muito a ver, assim. E eu fiz 5, não contente com um, eu fiz 5 testes vocacionais diferentes. E todos eles, eu fui no psicóloga que fez, e todos apontavam comunicação. E eu nunca na minha vida tinha pensado em seguir na área da comunicação. Mas como eu gostava de escrever, eu não pensei 2 vezes. Eu olhei na área da comunicação, porque eu não tinha a menor ideia do que fazia um RP, porque eu olhei assim, RP,
relações públicas, não sei o que é. Publicidade e propaganda. Ai, todo mundo quer, muito moderno, tá na moda, então eu não quero. Eu vou pro jornalismo que eu posso escrever. Então eu fui parar no jornalismo pensando que era um lugar onde eu podia me esconder. Primeiro engano, porque na verdade para te escrever tu precisa falar com muitas pessoas, tu precisa fazer as entrevistas, tu precisa te comunicar, tu precisa estar em lugares. O jornalista não é uma pessoa que se esconde, ou não é o melhor. Pode até se esconder na redação e trabalhar em outras áreas, mas ele não tem essa muita. Muito mais difícil de ser uma pessoa que se esconda, né? E tanto que em determinado período do curso eu cheguei a pensar em desistir, porque eu pensava, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir falar com as pessoas. A primeira vez que eu fui fazer uma pauta, quase morri. Eu não conseguia chegar para as pessoas e nem perguntar. Cheguei num ambiente e pensava assim, nossa, eu vou ter que entrevistar, eu vou ter que ir lá bater, eu vou ter que ir lá perguntar na secretária, eu vou ter que ligar para marcar, o que eu posso fazer? Aí na minha época existia o fax, eu mandava fax para as pessoas para não ter que marcar na época da faculdade, que a gente tinha que fazer uns trabalhos práticos, eu mandava por fax as perguntas para as pessoas me responder, pensa, porque eu não queria ter que falar com ninguém, e de preferência que não tivesse ninguém que atendesse o fax, que o fax é quando eu ligasse, dissesse pi, o sinalzinho eu pudesse apertar e botar a folha, porque se alguém perguntasse alguma coisa, eu dizia assim, fax, assim, o mais rápido possível. Então, era uma situação em que eu fugia da comunicação. Mas fugia por quê? Porque eu me sentia insegura, me sentia... Não confiava em mim, achava que os outros iam rir, achava que os outros iam... Ficava naquela coisa assim, ai, o que vão pensar de mim? Então, eu fui me escondendo aos poucos. Quando eu fui trabalhar num veículo, quando eu comecei a fazer algumas coisas, quando eu comecei a fazer estágios, enfim, eu fui obrigada a me soltar na marra, porque era vai ou racha, né? Então fui. E aí eu comecei a fazer as disciplinas de TV e decidi que eu queria fazer TV. Para piorar, eu decidi que eu queria fazer TV. Então eu fui para televisão, né? Assim que eu me formei, eu consegui vaga para TV. E eu achei assim, bom, me achei, é isso que eu quero fazer. E comecei a fazer o telejornalismo. Mas, pensa que aquela Priscila travada não surgiu de novo para me boicotar? É claro, porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente se boicota de todas as formas. Eu não conseguia fazer as gravações, eu conseguia fazer, mas na hora de fazer a passagem, que é o momento em que o repórter assina a reportagem ali, que eu travava completamente. Eu não conseguia mexer o braço, eu não conseguia fazer, eu errava. Eu me lembro que logo que eu fui para a TV, eles gravaram, eu fui gravar na época existia o RBS Cidade, que eram uns pequenos boletins, e eu estava fazendo treinamento, acho que fazia primeira, segunda semana que eu estava lá na TV, trabalhar no interior, em Carazinho, e eu fui fazer uma passagem que era num posto de saúde que tinha um relógio atrás de mim. E eles, de sacanagem, os meus colegas guardaram a fita, porque eu fiquei 40 minutos no relógio para fazer uma frase. Era assim, uma frase, sei lá, tinha 2 minutos a fala, era uma coisa muito simples. E eu não conseguia, e aí, pior, era num lugar público, porque era num posto de saúde, as pessoas paravam na volta para olhar e riam. As pessoas olhavam e se matavam de rir que eu não conseguia. E aquilo começou a me dar um suador. E quanto mais as pessoas estavam na volta, quanto mais as pessoas riam, quanto mais o coitado do cinegrafista dizia, tá, acelera, é rápido. E aí, para piorar, a frase que eu acho pior, até hoje eu tenho trauma dessa frase, é tão simples, como é que tu não consegue? As pessoas aí eu me sentia o ó da incompetência, eu pensava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como é que eu não consigo ser tão simples? O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Nem preciso dizer que eu não consegui ficar lá muitos meses, eu fiquei alguns meses e, enfim, acabei desistindo do telejornalismo, voltei para a capital, mas todos os motivos todos os motivos que me fizeram desistir tem muito a ver com o boicote, tem muito a ver com o não querer começar do zero, com o se sentir inferior. E com quem que eu me comparava? Eu não me comparava com alguém que estava começando, eu olhava para a Globo, me comparava com as jornalistas que estavam há 20 anos. Eu dizia, olha, por que eu não falo assim tão bem quanto ela? Por que eu não, na hora da bancada, por que eu não consigo fazer assim? Por que eu não me solto? Por que eu sou toda travada? Então, é a nossa dificuldade também de aceitar os processos, de entender essas construções, de perceber que não vai ser de um dia para o outro, que aqueles lá não ficaram assim, num estalar de dedos. Eles foram aprendendo, eles foram melhorando. E entender que algumas pessoas
existem algumas pessoas que são comunicadoras natas e que têm muito mais Tem facilidade pessoas que que têm outras. mais E habilidade, tá tudo claro. certo. Mas mas tem que entender que é possível treinar, É possível treinar. é possível melhorar a cada dia. O problema tá em quando a gente se compara com as pessoas erradas. E aí o que acontece? Quando a gente começa a se comparar com outras pessoas em vez de se comparar conosco, porque o que a gente tem que fazer? Olhar o nosso processo e pensar em tentar ser cada dia um pouquinho melhor. Se hoje, se hoje a pessoa não consegue falar num palco, não consegue gravar um vídeo, não consegue fazer uma live, ela não pode amanhã querer estar num palco, fazendo live todos os dias, gravando todos os vídeos como se fosse uma desenvoltura ímpar. Não, ela tem que ir se desafiando aos poucos, e fazendo, e experimentando, errando. Mas o nosso problema, e aí eu digo nosso, me incluindo, porque a gente não quer começar. A gente não quer começar do zero. A gente já quer sair. É difícil, né? Geralmente é difícil você sair da zona de conforto. Eu não gosto de mentir para as pessoas. Dói no início. É doído porque você tá ali, confortável, quentinho naquele lugar. Mas você precisa sair dali, se desafiar. E isso dói no início, até você se acostumar, Inclusive, coloquei algumas decisões comigo de não mais recusar alguns convites. Eu quero que você fale em tal lugar. Vou. Pra estar sempre me desafiando e não parar. Agora eu comecei com as lives. Nunca tinha feito lives. Estou na 4ª live. Eu digo, bom, agora é pra sempre. Agora eu não paro mais. Sempre me desafiando. E claro, essa é a lógica que a gente tem que pensar, é fazer, é entrar em ação. Para poder melhorar, eu só posso melhorar se eu começar a fazer. E a comunicação, ela é muito parecida com uma atividade física. Eu vou pegar um esporte, a natação. Eu não vou conseguir, se eu ler um livro de natação, se eu não me atirar na piscina e não sair nadando, eu não vou conseguir nadar, eu não vou descobrir como é que eu tenho que dar a abraçada. Eu posso ler toda a técnica, mas se eu não pegar o meu braço, se eu não for lá, e as primeiras braçadas não vão sair perfeitas, eu não vou sair nadando perfeitamente. Eu vou no primeiro minuto ali, pode até ser nadando cachorrinho, se eu nunca nadei na vida, enfim, eu vou seguir o meu instinto. Então, é assim como é nessa questão, peguei a natação como um exemplo, assim como é no esporte, na comunicação também. Eu só vou poder me comunicar melhor, só vou conseguir me comunicar melhor se eu me comunicar, se eu começar, e se eu começar a prestar atenção no que eu estou dizendo, no que eu quero dizer, como é que aquela informação está chegando, e principalmente se eu começar a entender o que me deixa tenso, o que me desafia. A Pri Amaral aqui comentou, também coloquei como objetivo não recusar convites de falar em público, mas como tu disse, Andressa, dói. Dá aquele desconforto e muitas vezes vem o pensamento de não conseguir, que gera insegurança. E é isso que a gente tem que trabalhar a cada dia, essa insegurança. Insegurança do quê? De onde ela vem? Será que é algo tão ruim que pode acontecer que eu não vou conseguir dar um jeito, não vou conseguir resolver a situação? Às vezes nem é algo... A gente constrói situações muito complicadas, muito grandes na nossa mente, que às vezes nem são tão grandes assim, né? Eu até alguns anos atrás, né, eu comecei... Claro, eu fui me desafiando aos poucos, eu segui no jornalismo, depois fui para a área da letras, fiz mestrado, fiz o doutorado, apresentei, e aí apresentava trabalhos, ficava tensa, mas era diferente porque eu me preparava para aquilo. Então, quando eu sabia que eu ia ter que ir para o palco, o que eu fazia? Eu me preparava muito bem, eu me preocupava com a preparação. Quando eu fui fazer a pesquisa do doutorado em Lisboa, o autor que eu estudava, que era do Timor-Leste, estava lançando um livro e me convidou para fazer a apresentação do livro dele numa das cerimônias que ele ia fazer numa cidade. Eu quase morri de dor de barriga, eu passei a semana inteira sem saber o que eu ia dizer. Nossa, eu cheguei a pensar 1000 vezes em desistir, porque eu disse, eu não vou conseguir, porque o que eu vou dizer? E se eu ficar nervosa? Então, mas eu já naquela época já sabia que o que me deixava mais insegura era não saber o que dizer, era não ter feito uma colinha, era não ter anotações. Então eu fiz o meu texto e ensaiei ele 1000 vezes.
foi bem... Não, fiquei nervosa, errei, me atrapalhei, fiquei tensa, mas eu fiz, Mas fez. né? Eu fui, eu encarei. E depois, em N outras situações em que eu fui me desafiando a enfrentar essa dificuldade de como eu vou falar, como é que eu vou encarar, o que eu vou fazer se me der o branco, porque eu acho que isso para mim era o mais terrível, assim. O meu problema é que eu começava a ficar nervosa e me dava um branco, e aí eu não tinha capacidade. Eu invejava aquelas pessoas que estavam improvisando. Eu não tinha capacidade nenhuma de improvisar nada. Se eu tivesse que improvisar, ferrou. Então essa era a minha maior dificuldade. O que eu fiz para suprir, como é que eu trabalho a minha maior dificuldade hoje? Eu não invento, eu me programo. Eu vim aqui falar sem me preparar. Não, eu pesquisei o que tinha, pesquisei sobre comunicação verbal, pesquisei sobre os gestos, pesquisei algumas coisas antes, na semana passada, deixei anotado, tem uma colinha aqui com várias anotações. Se eu usei essa anotação, não, quase não disse nada do que eu anotei aqui. Falei de improviso, mas a anotação está aqui para me dar segurança. Estava ali. Eu tenho a minha colinha aqui. Se der um desespero, se a Andresa me pergunta alguma coisa que eu não tenho a menor ideia, eu tenho de onde tirar alguma coisa aqui para perguntar. Eu tenho para onde recorrer. E isso me deixa super tranquila. Então, cada um vai descobrir o que fazer para ficar mais tranquilo. Essa semana eu me desafiei a ser mestre de cerimônia de um evento ao vivo. E que eu também detestava, porque justamente eu não tinha... Como é que eu ia fazer se eu não tivesse colinha, se eu não tivesse como me preparar? E foi lá, tinha um papel, raramente, em algumas situações eu precisava olhar o papel, mas a maioria das vezes eu já sabia mais ou menos a dinâmica, fui entendendo, mas eu estava com a segurança ali. Se tudo desse errado, eu tinha para onde olhar e tinha bem tranquilo que eu iria ler e pronto. Muito, muito tranquilo, assim. Claro. Então, Pri, acho que nós vamos já indo pro final, encerrando, porque tu tem live agora também, né? Né? Tem alguém aqui já fazendo... Eu acredito que o Fábio já tá assim, termina. Mas vai chegar a vez dele, como eu já disse. Uma hora eu vou convidar ele também, porque eu sei que ele se comunica super bem. Ele tem experiências muito interessantes. Não, e se tu quiser ouvir uma história de desafio da comunicação, é com o Fabiano, com certeza, porque ele pode compartilhar uma história muito boa de comunicação. Nos próximos dias eu já vou entrar em contato com ele. Com certeza. Pri, tu quer deixar alguma mensagem? Tu queres falar um pouquinho do projeto de vocês para que o pessoal aqui conheça, a página de vocês, para quem se interessar, o pessoal aí que quer ser videomaker, quer fazer vídeos? Hoje a gente trabalha, a gente está com um projeto novo, a gente vem trabalhando, o nosso projeto até agosto era voltado para quem queria nos contratar para fazer os seus vídeos, ou para quem queria aprender a fazer os seus próprios vídeos, mas desde agosto a gente vem trabalhando mudou um pouco a linguagem, está falando com quem quer fazer vídeo para outras pessoas, para quem quer trabalhar como videomaker, quem quer construir um negócio na área. Então vem novidades por aí, em breve a gente está com um curso novo também, a gente por enquanto está trabalhando com a mentoria, ensinando quem já sabe fazer vídeo. Mas eu vou contar um segredo. A gente vai ensinar também para quem não sabe nada de vídeo, para quem não tem ideia de como começar, mas gostaria. Boa. Vamos ensinar também a fazer a parte prática. Nós optamos primeiro por trabalhar com o negócio, mostrar que era possível ganhar dinheiro com esse negócio, e agora a gente quer ensinar também, mas se você não sabe fazer a parte prática, então a gente também vai trabalhar com a parte prática, mas isso é um segredo. Pode deixar. Eu também, já aproveitando, tenho um segredo que vai ser revelado a partir de segunda. E vocês já viram que eu não posso contar, senão a minha equipe, me corta. Então eu tenho que ficar assim em silêncio. Mas segunda-feira, fiquem por aí, porque tem muita novidade. Tem novidades por aí na segunda, então. Aguardemos aí a novidade. A nossa não tem data ainda, nesse produto a gente ainda não está com a data de lançamento, porque nós estamos na etapa de gravação e planejamento das aulas, porque a ideia é que ele realmente seja útil, né? Então a gente está aí nesse momento fazendo essa parte prática, ou melhor, a parte teórica. Bom, antes que o Fabiano me xingue, eu vou me despedindo. Já me botou até uma luz na minha cara para ver se eu desligo. Nossa Senhora! Então, eu agradeço muito a oportunidade como marquemos outras conversas, porque papo é o que não falta, né? Assunto é o que não falta aqui sobre comunicação. Ainda mais comunicação. Eu que agradeço muito, Pri, muito obrigada. Foi um bate-papo incrível, como eu já imaginava. É muito bom sempre conversar contigo, conhecer tuas experiências.
E a Ah, gente muito se vê. obrigada, muito obrigada. Então tá. Continuamos por aqui, nos vemos muito, muito. Valeu, valeu pessoal de casa também, uma boa noite para todos. Quinta-feira que vem tem mais live. Com quem será? Fiquem ligadinhos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.